Vamos lá, começando pelo comando. Os recursos composicionais que inserem a obra no chamado romance de 30 da literatura brasileira manifestam-se aqui no desenho, indefinição, análise, engajamento ou contemplação. Vamos ver. Esse período chamado romance de 30 é caracterizado pela verossimilhança, né? Mas, se você não sabe sobre isso, tudo bem, dá para resolver a questão, tá bom? Eu só quis colocar aqui porque é uma informação a mais. Às vezes você está estudando só por esses vídeos e aí não custa nada colocar uma informação a mais. Então, romance de 30 é esse período de verossimilhança, tá? Mas vamos encontrar no texto a resposta. Era êxodo da seca de 1898. Uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos com aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas em vez de ser levado por elas. Nossa. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinha pressa em chegar, porque não sabiam onde iam. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos meus fados. Nossa, muito forte esse texto, né, gente? Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Um forçado nomadismo. Realidade cruel, né? Realidade cruel. Nossa, que R que eu fiz aqui. Cruel, sofrida. Muito triste. Adelgaçados na magreira cômica, cresciam como se o vento os levantasse, e os braços afinados cresciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando. Vinham escoteiros, menos os hidrópicos, de ascite consecutiva à alimentação tóxica, com os fardos das barrigas alarmantes. Olha só. Não tinham sexo nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes. Nada mais. Aqui, para fechar o texto, assim, para entregar que estava falando de uma realidade, eram os retirantes. Então, se tinha alguma dúvida, se algo aqui poderia ser metafórico, porque às vezes na hora que você está lendo o texto na prova, você não consegue sacar que é de uma realidade, algo no texto vai te dizer se isso é real ou não, tá? Eu falo isso porque para alguns pode ser óbvio que isso é um texto realista, de verossimilhança, mas às vezes na prova você está lendo tantos textos que você pode ficar em dúvida. Será que isso aqui é uma metáfora? Sofrido, mas será que não é metafórico e tal? E aí não tinham sexo, não tinha idade, não tinham condição nenhuma. Eram os retirantes, nada mais. Então não é metafórico, né? É um retrato da realidade. Vamos lá. Os recursos composicionais, então, o que foi utilizado como recurso para compor essa obra, que faz com que ela se encaixe no romance de 30, que é uma época aí marcada pela verossimilhança. Mas vamos esquecer a verossimilhança, vamos pensar só no texto. Qual é a principal característica desse texto que pode fazer com que ele se encaixe em romance de 30? Romance de 30, não sei o que é, beleza, mas tem que ter algo, então, muito específico desse texto que faz ele se encaixar num movimento. O que é muito forte aqui? É uma realidade cruel, né? Sofrida, é muito forte isso nesse texto. Vamos ver se tem alguma afirmativa que mostre isso pra gente. Desenho cru da realidade dramática dos retirantes. Letra A. Desenho cru da realidade, né? Então aqui, ó, realidade cruel, até coloquei aqui, e os retirantes estão aqui embaixo, né? Sem sombra de dúvida é essa.
Indefinição dos espaços para efeito de generalização. Não. Os espaços são bem definidos e não tem generalização. Tem especificidades daquela realidade. Análise psicológica da reação dos personagens à seca. Não faz uma análise psicológica da reação dos personagens. Relata uma realidade. Engajamento político do narrador ante as desigualdades. Ele não tem um engajamento político. Ele relata a realidade. Ele não tem um posicionamento político. Não é isso que ele fala, não é isso que ele faz. Não é por esse caminho. Seria extrapolar o texto, tá? Contemplação lírica da paisagem transformada em alegoria. Essa daqui poderia ser um distrator no sentido de usar palavras rebuscadas, mas entendendo o significado da resposta tá bem errado. Mas contemplação lírica da paisagem transformada em alegoria. Não. Contemplação lírica da paisagem. Ele não está contemplando a paisagem, já começa por aí. Né? Não é uma contemplação da paisagem. É uma descrição realista do que está acontecendo, não é da paisagem, tá? E contemplação lírica é expressivo, né? É uma questão voltada mais para a expressividade, para a função emotiva. Não é por aí. Transformado em alegoria também, tá bem complicado isso daqui, viu? Às vezes na correria, por achar que tem palavras um pouco mais rebuscadas, pode achar que é essa, mas não é não. O que tá muito nítido pra gente é desenho cru da realidade dramática dos retirantes. Alternativa correta, letra A.